finalmente, com a condenação de Bolsonaro e sua quadrilha, nós estamos bem perto de ver a justiça ser feita, com a prisão desse pessoal que tentou dar um golpe, que planejou o assassinato do presidente eleito, que durante a pandemia implantou o projeto do Deixa Morrer. Mas enquanto nós estamos tão perto de ver a justiça ser feita, tem outra turma que está trabalhando a favor da impunidade e que quer fazer o Brasil capitular diante da tentativa de intervenção dos Estados Unidos. É uma turma que ameaça o Brasil com a anistia para golpistas. E nós precisamos ter uma conversa sobre o risco de vermos esse projeto de impunidade ser aprovado. Nós precisamos aprender com a história do nosso país. Nos inúmeros golpes que o Brasil presenciou, sempre estiveram entre seus participantes grupos ou indivíduos que foram beneficiados pela anistia a tentativas de golpe do passado. O golpe de 64, por exemplo, foi possível também por conta da impunidade que prevaleceu entre as diversas tentativas de golpe anteriores a ele. O militar que ordenou que blindados ocupassem as ruas e que tropas marchassem de Juiz de Fora para derrubar o presidente João Goulart, Olímpio Mourão Filho, participou da conspiração que tornou possível o golpe de 37. E por nenhum dos dois golpes ele foi punido. O ditador Arthur da Costa e Silva foi outro assíduo nas tentativas de golpe do país. Participou em 1922 de uma tentativa de golpe, junto com outros golpistas, deu um golpe em 1930 contra Washington Luiz, participou do golpe de 64 e acabou se tornando ditador durante o regime militar. E por nenhuma dessas atividades golpistas foi punido, porque foi beneficiado por algumas anistias e por não ter tido nenhum movimento para punir quem tentava e dava golpes no passado. Entre os anos de 55 e 59, diversos motins com participação de militares tentaram ou impedir a posse do presidente eleito Juscelino Kubitschek, o JK, ou derrubá-lo. Esses movimentos foram violentos, chegaram até mesmo a sequestrar aviões da FAB. E em todas essas tentativas de golpe, por conta da anistia a golpistas, a impunidade imperou. Poucos anos depois, em 64, o mesmo setor e os mesmos sujeitos que agiram pela ilegalidade deram golpe, torturaram e assassinaram brasileiros. E se mantiveram no poder por mais de 2 décadas. E no fim da ditadura se repetiu essa mesma história de impunidade. Militares se aproveitaram para ganhar um salvo-conduto pelas atrocidades que cometeram naquela época e aprovaram uma anistia que beneficiava também os agentes da ditadura que violaram direitos humanos durante o regime militar. Uma anistia que devia ser de forma justa e legítima para os perseguidos políticos virou impunidade para os perpetradores de violações contra o próprio povo brasileiro. A consequência dessa autoanistia nós vemos hoje. Sem expurgar das Forças Armadas e da política os golpistas de 64 e os torturadores do regime militar, permaneceu ativo um grupo que enxerga como legítimo que militares intervenham na política quando discordam de seus rumos. Permaneceu existindo um grupo que participou na formação de militares de modo a defender que seria papel dos militares atuar como uma espécie de poder moderador na política. E essa é uma das razões de o Brasil ter vivido essa nova tentativa de golpe, pela qual Bolsonaro e sua turma acabaram de ser condenados. A história do Brasil não deixa dúvidas. A impunidade para golpistas os encoraja para novas tentativas de golpe. Anistiar um covarde como Bolsonaro, um sujeito que fugiu para os Estados Unidos após o golpe frustrado, que se escondeu na embaixada da Hungria quando teve o passaporte apreendido no Carnaval de 24, é um ato de covardia. Uma covardia que vai encorajar novas tentativas de golpe. Afinal, se basta ter amigos no Congresso para conseguir a impunidade por uma tentativa de golpe, o que vai impedir essa horda de golpistas a tentar um novo golpe quando voltarem a perder as próximas eleições? Além disso, apoiar uma anistia é um ato de traição ao nosso país, porque é a capitulação diante das ameaças de um país estrangeiro. Aceitar as condições da chantagem trampista contra o nosso país dá um recado para o resto do mundo que qualquer um que venha chantagear o Brasil pode fazer o país dobrar as suas vontades, pode fazer o Brasil virar uma colônia. Por isso, os políticos que têm atuado como despachantes da impunidade, como o governador de São Paulo, Tarcísio, que deixou um dia de trabalho para ir atuar a favor da anistia para golpista em Brasília, como os políticos que têm aceitado negociar com essa gente, essas pessoas devem ser cobradas e identificadas como são traidores da pátria e golpistas. Afinal, quem negocia impunidade para quem tentou o golpe, cria as condições para um golpe no futuro. E isso nós não podemos deixar que aconteça. Precisamos exigir que a justiça seja feita e que os condenados pela tentativa de golpe sejam efetivamente punidos. Por isso, é hora de repetir: sem anistia.